Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. Também atuamos em nome de UNEF EAD. Pensou em graduação superior, pensou UNEF EAD. E hoje, neste programa muito especial e musical, nós temos aqui a presença ilustre dela, Caroline Costa, cantora aqui cristã, né, do segmento cristão. Seja muito bem-vinda, Carol. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Tá certo. Carol, é uma honra para a gente ter você aqui no Na Porta Podcast, né? A gente já teve alguns cantores aqui, mas é a primeira vez que nós temos uma cantora cristã aqui participando do nosso podcast. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, tá bom? E eu queria começar perguntando quem é a Caroline Costa? Da onde veio, para onde vai? Pode ficar à vontade. Falar de si mesmo é difícil, É complicado, né? É difícil. Mas talvez eu me defina como alguém que tenta levar, através da arte, o amor, né? Entendi. Para mim, tudo gira em torno de um propósito. E eu acredito que, se Deus me permitiu poder fazer isso através da música, esse é o propósito que eu quero vivenciar a minha vida inteira. Entendi. Então, você é a cantora que vai levar o amor, seja onde for, é isso? Exatamente. Certo. Carol, e é parnaibana? Sim, sou parnaibana. Parnaibana, quantos aninhos? Tenho 31 anos. Olha aí, muito jovem. Mas a infância toda aqui em Parnaíba, nunca viajou, saiu, conheceu o mundo? Não, saí pra perto. Pra perto, né? Nunca fui para outros lugares, não. Entendi. E, Carol, desde pequena você já tinha essa afinidade por música ou isso é algo recente, é algo que começou há poucos anos? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Bom, a minha mãe fala que uma vez eu era criança, né? Tinha 1 ano de idade, eu estava internada com problema de saúde. E ela disse que eu cantarolava. Eu não consigo lembrar porque eu só tinha 1 ano de idade. Mas no decorrer Já com 1 ano de idade já cantarolava. Ela diz, né? E eu fui realmente assim, na verdade, nem foi eu que me descobri. A minha família toda é musical, né? Acho que tu conhece o Antônio, sim. que congrega na mesma igreja que você. Todo mundo gosta muito de instrumento, gosta muito dessa parte musical. E às vezes a gente se reunia na casa dos meus primos e eu ainda não tocava assim nada, né? Sim. Não tinha interesse ainda por tocar nenhum instrumento. Na verdade, eu via, tinha vontade, mas nunca tinha me colocado para aprender nenhum. Entendi. E aí a gente se reunia, fazia uma roda lá com os primos e começava a cantar. E eu ainda não sabia que eu tinha, assim, uma tendência para isso. Aí uma amiga, a esposa do meu primo falou: "Tu sabia que tua voz é parecida com a voz de fulano?" Que era uma cantora, né, de forró. Na época a gente gostava muito de forró. Eu ainda não era da igreja. Qual né? era a cantora que tua voz parecia que ela falou? Acho que era alguma daquelas da Calypso. Ah, do Calypso. Não me lembro qual, porque faz muito tempo. E eu gostava muito dessa parte de música romântica naquela época, né? Eu fui me percebendo, realmente eu acho que eu gosto disso. Eu gosto disso, né? Eu gosto disso. E a gente sempre ia para lá nos finais da tarde, e aí eu via meus primos tocando, e eu doida para aprender a tocar violão. E aí ele disse assim: "Olha, um primo meu falou assim, eu vou te ensinar, mas eu vou te ensinar só os acordes maiores e menores, o resto tu se vira." Se vira. E foi só uma semana ele me ensinando lá. E para eu realmente me desenvolver, eu tive que ir atrás. Eu ia para a lan house, pegava, desenhava o braço do violão numa folha em branco. Ah, era mesmo. Não era como hoje que você vai no celular hoje e já... Hoje é tudo muito fácil. Hoje tem hoje videoaula tá- aí de graça. Naquele tempo, não. Se você quisesse realmente aprender algo, você tinha que ir atrás e correr e desenhar, porque era 1 hora ali na lan house Não, e depois tinha que ir para e casa. tinha que ser rápido para poder Tinha que ser render, né? rápido. Essa 1 hora. Sim. Isso era mais ou menos que ano? 2003. 2003, né? Eu acho. Eu era pré-adolescente, tinha uns 12, 13 anos. Já tá com 19 anos, não é isso? Esse tempo, né? Sim. E aí, 2003, você começando a fazer isso e aí penando em casa sozinha para poder aprender, foi desse jeito? Foi, aí tinha algumas coisas na escola que eu participava, né? Tinha muitas oficinas. Aí eu me engajei numa oficina de música, comecei a fazer mas não era uma coisa assim bem profissional, né? Era mais ali dentro do ambiente escolar.
Aham. E gostava de fazer paródias, quando tinha algum trabalho assim, geralmente eu sempre dava a ideia, vamos fazer paródia disso, vamos fazer paródia daquilo, e Aí dava pronto. super certo, porque era uma coisa Aham. que eu gostava e unia o útil ao agradável, né? Ajudava também nas matérias. Para poder passar, né? E aí, por enquanto ficou nisso, né? Nessas questões mais escolares, levava o instrumento para a escola e no intervalo ficava ali cantando com os amigos, mas nada de muito mais ambiental ali, né? Sim. Dentro da tua família, o pessoal te apoiava nessa questão musical ou não? Era tipo, isso é só um hobby dela. As pessoas, geralmente, tem gente que se destaca, né? No meu caso, na minha família, eu acho que como eu corro muito atrás do que eu quero, Entendi. eu meio que fiquei mais em destaque do que os outros. Porque se você for perceber, muita gente lá canta, toca, mas assim, eu acho que a única que corre mais atrás, que é mais louca nisso, sou eu, né? E aí você pegou 2003, continuou insistindo, insistindo, e aí como foi que deu esse start assim, peraí, que eu vou só a Caroline Costa cantora. Demorou ainda, viu? Demorou? Foi? Demorou. Demorou para dar esse start. Como foi? Conta aí pra gente. Depois eu entrei para a igreja, né? Demorou muito, eu comecei a ir para a igreja e eu quis aprender mais ainda para eu poder tocar na igreja. E é algo que assim, muita gente surge de dentro das igrejas, né? Não o Exatamente. contrário, né? Por exemplo, a pessoa canta digamos assim, no mundão, né? Canta lá o forró, canta o rock e tal, e depois vai para a igreja. Não, na maioria das vezes a pessoa é revelada, digamos assim, dentro da igreja, né? Porque lá você treina, lá você, né, tem aquela oportunidade, e aí depois disso é que a pessoa dá esse Sim, start, né? sim. E vai para outros campos, né? Outros campos, É como pois se é. fosse uma abertura de porta para outras É, um possibilidades. celeiro, né? No meu Assim. caso foi o contrário. E aí eu comecei, né, nisso de querer aprender mais para ajudar na igreja. Entendi. E eu fiquei meio que nisso, né? Dentro da igreja, ainda não tinha isso como, quero ir cantar fora. Não, eu gostava desse ambiente de igreja. E depois eu comecei a escutar outras coisas, outros estilos, e fui me interessando, até que eu parei e disse, acho que eu não vou mais querer ser cantora de igreja. Essas fases, né, de adolescente que a gente... Essa revolta, né? Não, mas não cheguei a Não sair da chegou, não igreja, chegou a revoltar, Só, não, só né? tive vontade de... Eu queria fazer uma coisa assim mais diferenciada. Mas também foi um sonho que ficou ali adormecido. Entendi. E por muitos anos aí eu continuei na igreja, nisso fui me desenvolvendo mais. Cheguei a ser líder de alguns departamentos de Ministério de Louvor. Involuntariamente, porque sempre parece assim que você é puxado para liderar algo. Mesmo que... Chama a Carol, ela toca, ela canta, então bota ela para liderar aquilo ali. É isso? É mais ou menos assim? Essas coisas aí que acontecem. Mas que tudo volta para aquilo que você nasceu para fazer, né? Entendi. Mesmo você não sendo uma escolha sua, é algo que parece que já lhe chama. Mesmo que você não tenha escolhido, você acaba sendo inserido nisso. Entendi. E aí, em 2014, foi que as coisas começaram a se deslanchar. 2014. Que foi quando eu já gostava de compor, né? Na verdade, eu acho que a minha primeira composição eu fiz com 14 anos. Na verdade, comecei com paródia, depois eu fui fazendo as composições. Eu já tinha músicas guardadas. E aí surgiu a oportunidade de eu gravar um CD. E foi Isso tudo em 2014. muito rápido. Isso em Sim, 2014. em 2014. Rapaz. Eu conheci umas pessoas que já sabia que eu gostava de compor, ouviam as minhas músicas e disseram, olha, tá na hora de você entrar no estúdio. Só que a minha cabeça não estava nisso ainda. Eu, dentro da igreja, comecei a me apaixonar por trabalhos evangelísticos, trabalhos missionários. Aí focou para outras coisas. Sim. Né? E mesmo eu sendo líder de um departamento de louvor, eu sempre queria ficar atrás. Eu gostava mais de assim, não, deixa as pessoas que estão aí mais na frente. Eu fico nos bastidores. Sim, aqui. Só... Eu aprendi a gostar muito disso. Apesar de que geralmente quem canta quer estar na linha de frente, né? É. Mas eu não, eu acho que eu fui despertando para isso e fazendo disso um instrumento, sabe? Fazendo da música um instrumento. E eu, não, o que eu quero agora é levar o amor de Deus através da música. Aí foi que tu deu esse start, né? E quando eu comecei a pensar nisso, foi que as coisas começaram a acontecer, sabe? Quando eu acho que parei de ficar ansiosa em relação a isso, porque eu já quis ter banda, já fui convidada para participar de banda. E é tantas histórias que aparecem quando a gente está assim, nesse fogo, né? Inicial, quando você descobre uma coisa. E
foram coisas que foram transitórias, não foram para frente, ficaram só Uhum. nos ensaios. E a gente vê, né, Carol, que, assim, ó, eu quando era adolescente, o meu sonho era ter uma banda de rock. Eu queria cantar rock, queria tocar rock e tudo, mas é claro, né, não tem essa aptidão musical. Mas a gente nota que esse dom musical é algo muito sublime, né? E você, como uma pessoa que estava aí nos bastidores, né, eu acho que você deve notar que existe também muito, como é que eu posso dizer? Muito orgulho, né, para quem está na linha de frente. Às vezes as pessoas começam a cantar e nesse segmento cristão também, que é o seu segmento, às vezes a pessoa até cria um certo orgulho. Você acha que isso aí passou alguma vez na tua cabeça, assim, durante a tua carreira ou até agora não? Essa questão de chegar assim, eu sou estrela, sou popstar. Não? Até agora não. Na verdade, Mas já notou isso em algumas outras pessoas? Em alguns outros sim, músicos? demais. E aqui mesmo na cidade a gente sabe que há É muita mesmo? competição, há muitas pessoas, há muito individualismo, né? Aham. Uns querendo ser mais que outros e acho que por isso que às vezes Até as coisas mesmo não dentro acontecem. até mesmo dentro do meio gospel, assim, do meio cristão? É mesmo. Sim, Ah, rapaz. as coisas que a gente melhor deixar, É melhor deixar nos é bastidores melhor mesmo, deixar né? nos bastidores. Tá certo. Carol, me diz uma coisa. Então quer dizer que você, 2014, você trabalhando ali nos bastidores e tal, e você sentiu que você precisava, né, atuando em trabalhos evangelísticos, né? Você precisava levar o amor de Deus às pessoas e você viu que o seu meio era a música. Sim, porque assim, eu já participava já de alguns trabalhos em CAPS. A gente às vezes ia fazer evangelismo naqueles lixões, que eu não estou me lembrando como é o nome. Ali no Parque José Sim, a Estevão, gente ia para né? lá, levava o violão, a voz. E você percebe quando você faz algo com propósito e com amor. As pessoas, elas realmente são tocadas, sabe? Sim, Gostava muito de fazer esse trabalho em hospitais. Já fui no presídio uma vez, contra é a mesmo. vontade de algumas pessoas. E eu também fiquei muito temorosa na época, mas foi uma experiência incrível para mim, sabe? Porque era algo que... quando você faz algo que te deixa vivo, que é diferente. É do que só você cantar, do que só você fazer algo por fazer. Você tem que ter paixão com aquilo que você faz. Então, nessa fase de 2014, quando eu estava muito envolvida, aí chegou essa proposta de eu entrar no estúdio. E eu com muito temor, porque já tinha uma pessoa na minha igreja, na igreja que eu congregava, que já queria gravar. E ela nunca tinha recebido essa proposta e eu fiquei mal, sabe? Porque assim, por que que isso chegou para mim e não E chegou não para essa chegou para outra pessoa, pessoa. sabe? Quem foi que fez a proposta para ti, para gravar? Para Na te levar verdade, para o estúdio? eu tenho uns amigos no Buriti, né? Sim. E um amigo meu me conectou com eles lá. E eles disseram, a gente vai te colocar no estúdio e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho como gravar. Eu sei que gravar é caro. Ele disse, não se preocupa não, só vamos conhecer ele. Aí eu conversei com meus pastores na época, que é a Elisane e o presbítero Magno, não sei se você conhece, que ele foi até vereador da Guarda Patrimonial. Ah, sim, sim. Magno. Sim, conheço. E aí eu contando com muito temor no meu coração, né? Que eu estava preocupada, como que a outra pessoa ia se sentir. Enfim, aí eles conversaram comigo, olha, o tempo chegou, Deus está fazendo isso, você está vendo que você não foi atrás de nada, vieram atrás de você. Aí eles me levaram lá, eu apresentei as canções para o Júnior Amaral, do Amplitude, Uhum. que é um parceiro nesses anos todos. Sempre que eu preciso dele, ele me ajuda. E eu sou muito abençoada por ter a amizade dele. Mas aí tu gravou músicas autorais ou Sim, foi? eu apresentei todas as músicas lá para ele, ele ficou encantado, E sabe? qual é a pegada assim da tua música? Do meu estilo. O estilo musical. Atualmente eu acho que eu vou entrar no estilo de adoração, né? Na época Aham. era esse, mas o CD ficou muito pop. Ah, O meio entendi. pop, sabe? Aham, esse primeiro CD Mas que tu gravou na sim, época, mas né? é porque eu também era muito imatura. A primeira vez que eu entrei no estúdio, não sabia de muita coisa, mas foi uma experiência Queria incrível. transmitir aquela energia, né? Sim, sim. E Aham. foi muito boa a experiência. E eu vi muitos milagres nessa época, porque eu realmente não tinha nenhum recurso. E E aí aí gravou o ele CD. gravei, ele fez por um preço, um valor irrisório, sabe? Porque uma música só você sabe que é cara. Ele fez um CD inteiro por um valor muito, muito aquém. E não Uhum. foi eu que paguei. As pessoas investiram nisso. Ah, ainda fizeram a E eu nem vaquinha sei para quem poder. foi, eu não sei nem quem foi. Não, ofertaram lá um Foi valor mesmo, do que rapaz. precisava. E foram tempos de muito milagres Aham. naquela época. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi naquele tempo, porque realmente eu não tenho nem palavras para dizer o que aconteceu naquela época. E
muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Entrei no estúdio, gravei, fiz o lançamento e foi tudo maravilhoso. Entendi. E aí, depois da Carol, já com CD gravado, né? Podendo chegar nos locais e apresentar, olha, eu tenho aqui o meu CD gravado, né? Porque eu já escrevi um livro e eu acho que deve ser mais ou menos assim, é como se fosse um filho que a gente, né, a gente gesta, né? A gente tem todo o carinho por aquilo ali, porque, poxa, é a sua ideia, é o seu CD, né? Foi aquilo que você foi inspirado a fazer. E aí, como é que ficou depois disso aí? O negócio foi engrenando ou teve um momento que ainda deu uma parada? Sim, depois do CD, muitas portas se abriram, né? Uhum. Porque é como você falou, você tem um conteúdo, você tem algo que você vai apresentar, que você vai viver daquilo por um tempo. E muitas portas se abriram. Fui para algumas cidades vizinhas, conheci muitas pessoas. E desde o CD foi que o meu nome ficou muito conhecido entre as igrejas. Tanto é que se eu chegar em qualquer igreja, assim, Caroline Costa, todo mundo sabe conhece, quem é. Verdade. Isso gera até um pouco de temor, porque você não se esconde. Você não pode deslizar aqui. A pessoa já sabe, olha, foi você. E realmente foi dessa época para cá que as pessoas começaram a saber quem era eu, né? Assim, o que eu fazia. Já abriu show, assim, de banda grande, de cantor grande, grande aspas, né? Gente famosa, Sim, gente quando o cantor... Anderson Freire veio pra cá, acho que foi em 2015, eu não lembro. Acho que foi o primeiro evento grande que eu participei. Ah, então você já tinha um CD. Já. E foi aí em 2014 o CD. Chamaram Caroline Costa pra abrir o show do Anderson Freire? Foi? Sim, teve outra, não tô lembrando qual foi, mas acho que basicamente esse foi o que mais me marcou. Mais ou menos a expectativa assim de público lá, tu lembra? Foi grande. Mas faz muito tempo, mas deu muita gente. O Anderson Freire estava no auge no auge, né? daquelas músicas, mas foi aonde o show? Foi lá no agora para me lembrar. Verdinho? Foi. Verdinho. Ali cabe gente, né? Cabe muita gente. E aí, Caroline Costa e tal, cantou quantas músicas? Acho que eu cantei umas 3 músicas, se eu não me engano, porque era muita gente querendo participar, né? Eu não fui atrás de oportunidade, vieram falar comigo, porque eu não sou essa pessoa que, tipo assim, vai ter um evento, eu quero participar. Não. É mesmo? Não, eu tenho meus pés no chão. Quem quiser vir é porque Deus quis que viesse, então. Entendi. Me diz uma coisa. É uma coisa que eu sempre pergunto assim para esses artistas assim, porque, cara, o cara se apresentar assim num público, se apresentar para 10, 15 pessoas é uma coisa. Agora o cara pegar 2.000, 3, 4, 5, 10 mil pessoas, dá aquele frio na barriga ou não? Dá para qualquer público. Dá um nervosismo, sim. Ah, é? Quer dizer que qualquer público uma emoção sempre diferente, uma experiência diferente. Porque assim, você vai dar o seu melhor para aquelas pessoas que estão ali lhe ouvindo, independente de quantidade. Entendi. Pelo menos, eu sou assim, né? Não sei as outras pessoas. Então, comigo funciona assim. Mas já chegou alguma vez, Carol, a travar? Tipo assim, chegar... Vamos começar a tocar aqui agora e tal, e deu aquela... Os dedos ficaram duros e tal. Geralmente, eu gosto de me programar, ensaiar. Eu não me lembro de... A gente fica nervoso e tal, mas... Quando você vê, por exemplo, quando eu abri o evento do Anderson Freire, muita gente já conhecia as minhas músicas, que a mais conhecida foi a Quero Te Conhecer, que inclusive até fiz uma regravação dela para jogar no Spotify recentemente. E muita gente conhecia, muita gente cantou comigo. Você tem clipe dessa música? Tem vídeo? Dessa não, né? Não, ainda não. Poxa, a gente podia utilizar, né, diretor? A gente podia utilizar, né, aqui no nosso podcast, né? Você autoriza, Carol? Depois a gente botar um pedacinho... Pode colocar, tá autorizado. Pronto. Então a gente vai... Qual vai ser a música que a gente vai colocar? Agora? Não, agora. Diga aí a música que você quer que a gente coloque. Qualquer clipe seu. Tem um que é que foi o que mais se chegou a ter visualizações. O Ele Escolheu a Cruz. Ele Escolheu a Cruz. Que eu gravei em 2017. Pronto, então a gente pode passar esse aí? Pode sim. Pronto, então, diretor, a gente vai dar um break agora, porque a gente vai mostrar o clipe da Caroline Costa aqui no Na Porta Podcast.
amor. Foi moído, cuspido e humilhado. Se entregou pelos meus pecados. Eu não merecia e não mereço, mas o seu amor não olhou pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador. Foi moído, cuspido e humilhado. Se entregou pelos meus pecados. Eu não merecia e não mereço, mas o seu amor não olhou pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador, pra minha condição de Jesus, aquela cruz era pra mim, mas você não hesitou em morrer em meu lugar, me perdoou, me resgatou e me salvou, venceu a morte, ressuscitou e hoje vive em mim, pra minha condição pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador, pra minha condição de pecador. Então esse foi mais um clipe aí, mais um não, esse foi o clipe da Caroline Costa, né? Como foi a história desse clipe aí? 2017 que você gravou? Sim, foi o primeiro trabalho de vídeo que eu participei. E, meu Deus, foi uma das melhores experiências, porque assim, agora as pessoas vão ver minha cara num vídeo, não vai ser só o CD, só a voz, só o áudio. E esse daí abriu ainda mais portas para mim. Entendi. A gente gravou ele em 2 cidades. Na primeira vez até não deu certo, por causa que choveu. Não sei se você sabe onde é a Pedra da Espia, no Cocal. Sim. A Já primeira vez subi que a lá, gente já. foi, a primeira vez foi tão frustrante, eu estava tão empolgada para gravar esse clipe, e aí começou a ficar cheio de neblina, e choveu e a gente teve que descer.
e marcar outro dia para ir. Menina, eu Oh, chorei. Eu não rapaz. quero mais gravar. Acho que Deus não quer que eu grave esse vídeo. Agora eu me lembro também que eu assisti um clipe teu que é de uma música do Hillsong, né? Sim, sim. Que você Foi pegou e fez cover um cover lá no... Onde foi? na oficina. Lá em Luiz Correia, não foi? Foi. Como é que É chama num ali? cais lá que É tá, no que tá cais. abandonado. Rapaz, aí eu olhei assim, cara, vai, essa menina tem que cantar no Hillsong também, né? E eu gostei demais daquele cover que você fez ali e tal, mas aí você já tinha gravado esse de 2017, Já tinha né? gravado. Os meninos lá do Buriti, o Jonathan Amaral e o Júnior, né? Sempre são Sim. esses que estão me apoiando, sempre acreditando em mim. Realmente, eles são parceiros. E aí a gente gravou lá no Cocal e gravamos outra parte que eu tentei atuar, né? Porque péssimo. Como atriz eu sou péssima. Mas Então deu quer para dizer- enganar. Aham, então Foram quer dizer feitos que- em 2 lugares e depois dele me chamaram para dar entrevista lá em Teresina, em 2 programas de TV lá, que foi o do Laércio, Cidade Sim. Viva, e o Pauta Cultural. Foi na época da Semana Santa. Então foi uma oportunidade maravilhosa de poder falar do amor de Deus. E a música, ela fala muito sobre essa questão, né? Que a música se chama Ele Escolheu a Cruz, que fala que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu e se deu, né? Por Entendi. nós, para que nós tivéssemos vida. E aí depois desse clipe, na Semana Santa, é que você foi chamada para poder ir em Teresina? Sim. Não, já tinha sido passado alguns meses, aí foi na época da Semana Santa. E aí eu tinha alguns amigos lá que queriam me levar para lá e eu, Pronto, vamos, aí foi estamos aí. em rede estadual de televisão. Aham. Foi? Isso é bom, né, Carol? Isso dá uma visibilidade. Tu atua muito nas redes sociais ou fica mais assim, deixa Eu sou quieto? muito discreta. Eu não Nas gosto de redes expor meu sociais. rosto assim, a não ser se for cantando. É a única forma que eu gosto de me expor é essa. Ah, então não Cantando. gosta da blogueiragem não, né? De Acho que eu não stories nasci toda no- hora, pelo menos uns 15 por dia. Só os meus cachorros, que aparecem muito nos meus stories. Ou quando eu tô com meus amigos também. Entendi. Carol, e assim, a gente sabe que música no Piauí, na Parnaíba, não dão muito, como é que eu posso dizer, não rende financeiramente falando. E a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Sim. O que a Carol faz para... Porque eu sei que hoje você vive da música? Não. Não. Então você precisa de complementar com outras atividades. Hoje você trabalha de quê, Carol? Eu sou técnica em saúde bucal e eu atuo na minha área, né? Eu Uhum. trabalho na minha área e agora eu estou fazendo um curso para agregar mais ainda, né? Crescer. Entendi. Então, assim, nunca vivi da música, nunca tirei Até o hoje sustento da não, música. não tirou o sustento Eu da tentei música, né? criar uma estratégia para poder complementar. E eu comecei a cantar em alguns restaurantes. E é muito complicado quando você é da igreja, você tentar viver da música. Entendi. Existe um preconceito. Inclusive, eu também já fui muito preconceituosa em relação a isso. Mas hoje eu vejo que isso realmente é um trabalho, É um que trabalho. pessoas vivem disso. E, às vezes, é a única fonte de renda que a pessoa tem. Então, Uhum. é um trabalho honesto como qualquer outro. Mas aí Mas- você não se sentiu bem... Na verdade, eu dei uma parada e fiquei mais nos casamentos agora. Mas, assim, eu acho que eu realmente nasci para ficar na música cristã. na música cristã, Aham. não quer cantar outra. Porque é bom, mas o meu propósito, qual é o propósito? Qual é a paixão do meu coração? Sim. O que eu falei aqui no início? Aham. Existe um propósito na arte que Deus colocou nas minhas mãos. Então, eu acredito que é para isso que eu nasci, entendeu? Para levar o amor dele, para levar a palavra através das músicas. Entendi. Então, É a palavra cantada. então nada vai te desvirtuar, né, Nada. desse pensamento. Não. Então, por conta disso, você atua como técnica em saúde Saúde bucal, né? E aí, quando dá de noite ou no final de semana, a Caroline Costa tá Na igreja. na igreja. Carol, e me diz uma coisa. Hoje, a Caroline Costa, porque eu soube aí, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que você gravou aí um novo hit, né? Gravou um videoclipe agora que vai ser lançado que dia? Amanhã, Qual é o dia? Dia Dia 15 de outubro. 15 de outubro vai ser lançado o seu videoclipe, né? A gente vai conversar já já sobre ele. Mas eu te pergunto, de quando a Caroline Costa começou,
né, praticamente em 2014, gravando o primeiro CD com músicas autorais e tal, e eu acredito que você continua compondo, né, porque a inspiração ela vai sempre Se renovando. se renovando. E o que você vislumbra aí? Você acha que a Caroline Costa pode um dia atuar somente com a música cristã? Ou não? Você vai querer continuar? Eu gostaria. Acho que toda pessoa que está inserida na arte, ele quer viver daquilo que ele Quer viver gosta, que ele tem daquilo, né? paixão. Entendi. Eu tenho pretensões, né? Se for o que Deus quer para mim, de eu poder viver disso, de eu poder, sei lá, uma composição minha alavancar e eu poder viver daquela composição, ou viver fazendo esse trabalho, eu gostaria muito. Uhum, entendi. Acho interessante. Cara, uma dúvida. O cantor gospel, é claro, o cantor gospel, né, o cantor cristão, ele canta para Deus, né? Mas o aplauso pro artista, isso melhora a autoestima do artista ou tu acha que não, eu não preciso disso e tal? Melhor, mas a gente... Vamos dar uma maneirada aí no ego. Todo mundo todo mundo é meio egocêntrico, né? Aham. Não existe isso. É A gente porque tem é o que... natural do ser humano. O cara tá lá e você tá se apresentando, todo mundo bateu palma. Sim, mas você é o feedback, né, que você tem. E você vê as pessoas cantando as letras também. Te dá uma injeção de ânimo. De ânimo, então, né? mas o segredo é pedir para Deus guardar o coração Aham. e saber separar as coisas, né? Aí tu pensa assim, poxa, os caras estão cantando a música que eu escrevi lá na minha mesa, né? Rabiscando aqui. Às vezes chorando, né? Às vezes chorando, né? E é justamente isso, né? Assim, depende do momento, né? Que você tá ali para criar a música. Uma vez eu vi uma reportagem do cantor, do vocalista do Coldplay, né? E perguntaram para ele, rapaz, tá com 2 anos que vocês não gravam música nova? Ele disse, oxe, tá com 2 anos que a gente tá em turnê pelo mundo. Se eu for escrever agora, eu só vou falar de hotéis, viagens, né? Então, a nossa pegada é amor, então vamos falar de amor. E aí, a sua pegada é uma pegada cristã, é uma pegada que fala do amor de Deus para com as pessoas, então eu acredito mesmo, como você falou, que às vezes devem vir até lágrimas no papel na hora que você Sim. está escrevendo. Muitas, viu? Qual foi a música assim que você chegou e começou a escrever, que quando você terminou, que você olhou assim, caramba, isso aqui quem mandou foi Deus. Teve essa daí? Teve. Inclusive a música carro-chefe do CD, que é a Quero Te Conhecer. Essa música foi eu tive uma experiência dentro do meu quarto, orando e assim, é como se ela fosse uma oração, né? De algo que eu queria. Como é o nome da música? Quero te conhecer. Quero te conhecer. Que ela fala sobre eu não quero permanecer igual, eu quero provar de algo sobrenatural. E eu realmente estava escrevendo essa música e eu, em meio às lágrimas, eu senti que Deus estava falando comigo e que eu disse assim, meu Deus, essa música, isso tem que virar uma música. Porque quando eu estou compondo, eu já componho com o violão, né? Com o violão. Já a vai melodia, já vou botando dando vida para a já música. pra música, né? Não deixo ela lá só nas letras, não. Aham. E para mim, ela até hoje é uma das músicas que foi de onde começou tudo, né? Então eu tenho uma história com essa música. Ah, sim. Então quer dizer que... E foi rápido para compor ela ou... Foi. Foi, né? Porque quando eu começo, eu já quero terminar. Eu não fico, vou deixar para terminar depois. Não, eu começo ali e já quero terminar. Aí depois eu vou fazer os Não, ajustes. E aí a inspiração vem, tu já... Sim. Né? Uhum. E aí tu já pega a caneta, vai aqui e vai anotando ou é só na mente já boto mesmo? o celular para gravar aqui, vou escrevendo e vou fazendo a legal, melodia. bacana. Porque tem muito desse negócio, né? Se o cara perder aquele feeling, né? Se o cara for atrapalhado ali, pode ser que a música não termine, né? Eu lembro de algumas músicas que eu ia pro banheiro e ficava lá, porque era o único lugar que eu me sentia com privacidade. Aí eu botava lá o celular para gravar e pegava um tecladozinho que eu estava aprendendo a arranhar e começava a fazer as canções. Nessa mesma época desse CD, teve 2 cantores que iam gravar. Um ganhou um festival em um evento aí e uma menina de Palmas. Então, eu estava no processo de gravação do CD e tive que compor 10 músicas para cada um desses. Eu dei, né, a música para eles. Porque, assim, Deus estava me dando algo, essa questão de eu entrar no estúdio sem arcar com nada, eu senti que eu precisava também ajudar alguém que estava precisando. Então, essas 2 pessoas do nada chegaram até mim, então eu quis abençoar também eles.
Aí você pegou e deu a música. Eu dei 10 músicas para cada um. Meu Deus do céu, é muita música. Tem Muita música guardada. mesmo. O pessoal diz que quando você leva uma música para poder, digamos assim, publicizar a música, né, externar a música já para lançar, essa música ela já tem que estar saturada para você, que é o artista. É verdade isso? Você já tem que estar assim cansado de tanto tocar, de tanto ensaiar para poder quando você for tocar. Não, comigo não foi assim, Quer não. dizer que tu cria a música e do nada já vamos lançar. E Porque, assim, quando você vê aquilo dali, você vê a vida que aquilo dali tem, não, ela tem que ir pro mundo. As pessoas têm que ouvir isso daqui também, não pode ficar só pra mim, não. Entendi. Comigo acontece assim, é o que eu posso falar por mim, né? Não sei com as outras pessoas. Mas assim, tu faz o arranjo da música. E é claro que em cada arranjo você pode ir melhorando ela, Sim. não é? A ideia que a gente tem que ter quando a gente está compondo é esse refrão, ele tem que ser o refrão chiclete. Chiclete. As pessoas têm que ouvir, tem que... tipo aquela música. Por que essa música não sai da minha cabeça? É isso que tem que acontecer. Existem as estratégias no meio musical. Hoje você percebe que existe muito essa questão do piseiro, né? Do que piseiro. é o que fica na cabeça da galera. E todo mundo tá indo por essa E hoje linha, em porque dia é que só tá dando. tas, tarás, tas, tarás, tas, tarás. Aí, né, fica... Chegou, diretor. Carol, eu sei que você é um artista e você tem que manter toda uma dieta, todo, né, um trâmite, Inclusive, estou tentando. mas aqui tem uma coisa que é muito boa aqui na porta. Deixa eu te mostrar aqui. Porque aqui a gente só vende aquilo que a gente acredita, Sim. né? Só se a coisa for boa mesmo. Uhum. E olhe que eu sou um profissional da degustação, certo? E aqui a gente vende o Vila Burger, certo? Vila Burger, você vai experimentar hoje, a gente vai fazer o tira-teima com você, certo? Você vai dizer se o hambúrguer é bom mesmo. É bom, eu sou cliente. Ah, é? Então pronto. Então, olha só, gente, não vamos mais fazer o tira-teima porque Vamos a Carol... Vamos Porque a fazer Carol sim. já é cliente do Vila, ela já conhece os hambúrgueres do Vila, né? Mas olha, gente, Vila Burger transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba e sem dúvida nenhuma é o melhor hambúrguer da cidade, viu, Carol? É o melhor hambúrguer da cidade. Sim. E olha, você que está em busca de um desconto massa para comer o Vila, você pode fazer o seguinte, você entra lá no aplicativo, lá no site do Vila, faz o pedido, e na hora de efetuar a sua compra, você bota o cupom de desconto na porta. Se você botar o cupom de desconto na porta, você vai ganhar um mega desconto e o seu lanche vai ficar baratíssimo, certo? Então não esqueça do cupom na porta na hora de comprar o seu Vila Burger, tá bom? Você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para todas as vezes que você receber essa notificação, você clicar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Na Porta Podcast, ok? Certo, Carol? Então, vou só guardar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho, quando a gente encerrar aqui, a gente vai comer o Vila Burger, certo? E a gente Já estou ansiosa, cheia de expectativa. Pronto, pode deixar. Então, gente, outra coisa, tá? Não esqueçam, pensou em graduação superior, pensou em UNEF EAD. A UNEF está instalada aqui na cidade de Parnaíba, reconhecida e credenciada pelo Ministério da Educação e conta com 9 cursos de graduação e 21 cursos de pós-graduação, todos reconhecidos e credenciados pelo MEC, como eu falei. Então, pensou em graduação superior ou pós-graduação, pensou UNEF EAD. O arroba da UNEF é @UNEF Parnaíba. Você pode procurar no Instagram, que você acha facilmente, tá ok? Carol, então vamos voltar aqui. A gente estava falando que você já entrega a música, né, montadinha, não precisa continuar fazendo a evolução assim nos arranjos, mas o refrão tem que ser um refrão chiclete, é isso? Exatamente. Chiclete. É ali que você vai ganhar o ouvinte. Entendi. Mas me diz uma coisa, até no mundo gospel também é do mesmo jeito? É questão do... É uma coisa Eu acho que mental? varia de artista para artista, né? Sim. Assim, a minha visão é o que a letra vai passar, mas eu preciso também saber que existe uma estratégia para a música grudar.
E assim que, conversando com outras pessoas que são mais entendidas, né? Porque eu era muito imatura musicalmente falando, então eu tive que caminhar com pessoas que realmente sabem mais. Aham. Ainda me considero uma pessoa amadora nisso, mas eu tenho pessoas que realmente são... Tem que andar com os bons, né? Tem que andar Pra com os poder- bons pra poder pra poder aprender, é verdade. Isso é uma massa. E aí, depois do vídeo do clipe Ele Escolheu a Cruz, foi que eu fui realmente tendo esses estalos, sabe? Olha, você tem que compor desse jeito, você tem que fazer desse jeito. Você tem que saber usar as estratégias a favor do seu trabalho. Entendi. E aí, você chegou depois desse aprendizado, que é claro, você falou, você continua aprendendo. E aí você chegou no ano de 2022, não é isso? E eu soube aí que você, como a gente falou agora, você gravou um clipe aí que não foi só um solo, né? Foi um quinteto, foi isso? Foi, exatamente. E essa música é autoral sua também. Sim, ela foi escrita quando eu gravei o CD em 2014. Ela está sendo sim. regravada. Então é um Uma remake, né? participação, Só é um que agora com um novo arranjo Sim, e com... mais pessoas, porque na época Aham. eram 3 pessoas e agora eu inseri mais 2. Ah, então, vamos lá. Como é o nome da música? Gerada em oração. Gerada em Oração, certo. E aí você gravou a música em 2014 Sim. com mais 2 pessoas. Essa música, ela não ia entrar no CD de 2014. Mas eu tinha uma amiga que a gente estava muito assim, tinha acabado de entrar na igreja e a gente sempre orava. E eu sentia assim no meu coração de que eu tinha que fazer algo para tocar, né, a vida dela. Entendi. E através daquela conexão que eu tive com ela, Deus me deu essa canção. E foi onde eu coloquei dentro do projeto. E foi muito bom, porque tocou alguém e as pessoas que já tinham ouvido gostaram muito da música. As pessoas que tinham amizades, né? Viram que realmente era uma música que edificava, Sim. que você poderia cantar para um amigo, que você poderia, sei lá, dar para alguém ouvir quando estivesse passando por um momento de crise. Então veio daí. Essa música ela tem essa história, né? De uma amizade que... Mas como foi que tu pensou assim, cara, vou pegar essa música de 2014, vou fazer um remake agora, vou ampliar aqui os amigos que vão me ajudar nessa música, vou fazer um clipe. Como foi que deu esse start, assim? Eu sempre quis regravar ela com as 2 meninas que já tinham participado comigo, que é a Ah. Evelyn e a Viviane, que são irmãs. Mas não dava certo. Nunca dava certo regravar essa música. Aham. Então, assim, eu deixei isso adormecido também. Disse, não, um dia vai dar certo. Eu quero regravar essa música. Pode não ser agora, mas um dia vai dar certo. E aí a gente sempre tentava, né, se reunir. Inclusive, eu tinha feito outro arranjo, o Júnior tinha feito outro arranjo para ela, para a gente gravar. Chegamos a ensaiar e não gravamos. Não gravou. Não. E aí, esse ano aconteceram algumas coisas comigo, né? Eu passei por uns momentos de crise, momentos muito difíceis. E eu entendi que era para agora. Era pra agora. Porque na época também que eu gravei essa música, eu me sentia muito imatura musicalmente falando. Eu não era satisfeita de colocar ela numa plataforma digital do jeito que ela estava. Eu me achava ainda muito imatura, achava que eu precisava melhorar em muitas questões, musicalmente falando. Uhum. E foi uma oportunidade, casou bem, né? Tanto regravar ela com as meninas e colocar outras pessoas também. E a oportunidade de ter um propósito maior agora nela. Porque fala de amizades que te aproximam do Senhor, de que quando você está triste, você vai ter alguém que vai chorar com você e que vai sorrir com você. E foi muito disso que aconteceu esse ano. Eu passei por muitas crises. É difícil uma pessoa que é cristã... Tu fala assim no âmbito pessoal? Pessoal, espiritual. Ah, entendi. Na pandemia, aconteceram muitas coisas, né? Muitas pessoas se afastaram mais, as igrejas fecharam, entre aspas, e aí... Acabou como é que chama assim, a união tradicional, né? Assim, Sim. o cristão, ele é muito, digamos assim, pegajoso, né? Ele está sempre em comunhão, está sempre unido, né, Sim. com outras pessoas. E aí teve que... E é importante, né? dessa, Porque claro, nós com somos seres certeza. relacionais, a gente Isso. precisa estar conectados com os nossos irmãos. E eu lembro que na pandemia eu meio que, vamos dizer, né, se desviou. Aham. É isso que aconteceu, a gente tem que dar nome para o que aconteceu. E nessa época desse afastamento, eu tive outra experiência musical. Eu quis investir no ramo de música romântica.
E eu comecei a compor músicas voltadas para isso, né? Pro romantismo. Porque eu gosto de MPB. Ah, sim. Eu ouço música secular, mas eu sou muito seletiva nas músicas que eu ouço. Não tenho nada. Eu já fui muito julgadora de quem ouvia também. Pra tu ver, a gente sempre paga com a língua, né? Aham. E aí eu gravei um EP romântico que se chama Poetizando. Mas tá no Spotify Tá também? no Spotify. Olha Tem aí. alguns clipes que eu fiz também dele, mas foram mais clipes assim feitos com celular, que também trouxeram uma bagagem do que eu devo e do que eu não devo fazer, né? Entendi. E é um trabalho também que para mim é um filho também importante. Importante, Fala do amor. Vem do seu amadurecimento musical e também Sim. como pessoa, né? Sim. E aí, nesse meio tempo dessa pandemia, eu usei essa estratégia, né? Tentei focar minha cabeça na música também, porque estava todo mundo muito pirado, eu acho, naquela época. É. E de lá para cá, veio esse adoecimento emocional em todo mundo, né? E eu não fugi disso. Aham. Não estava isenta Muita disso. gente adoeceu mesmo, emocionalmente. E aí, do ano passado para cá, eu já tive depressão na minha adolescência. Aham. Enfim, por causa de... Acho que todo mundo já passou por alguma coisa assim. E ano passado eu tive essa recaída. Geralmente crente não gosta de falar que teve Aham. depressão, que Sim. tem ansiedade, esse tipo de coisa. Mas a gente precisa falar disso Com para certeza. quebrar isso nesse meio, porque as pessoas acham que crente crente não pode ter depressão, crente não pode sofrer de ansiedade. E é uma patologia, né? Assim, Exatamente. você pode chegar em um momento que você vai precisar de uma ajuda de um profissional, vai precisar de uma ajuda até química, né? Com remédios e tal. Então, isso deve ser analisado não só do lado espiritual, mas também de um lado científico Sim, também, porque né? o creio que nosso corpo físico adoece, né? Adoece, A gente sente dor, a gente adoece. precisa de remédio. E por que quando é na nossa cabeça É. a gente tem essa resistência, que foi o que aconteceu comigo. sim, Até aceitar que eu estava precisando de ajuda, e que eu ajuda. precisava de intervenção medicamentosa, que foi o que aconteceu comigo, sim, que recentemente foi que eu retirei o remédio, né? sim. Então, foi muito difícil no início, mas eu acredito que tudo tem um propósito. E isso que aconteceu comigo foi para que eu voltasse para esse propósito. Porque eu Entendi. estava meio desligada, eu estava meio muito... meu coração estava muito... Como é que eu posso dizer? Querendo outras coisas. Estava distante. Estava né? distante, querendo ser artista, pronto. Aham, querendo as Usando, palmas. usando também a estratégia da música. Não, vou crescer nisso daqui. Eu não tenho isso para trabalhar, então vou usar isso agora a meu favor. E aí chega um momento que Deus mesmo, ele diz, não vai ser desse jeito que você quer. Vamos parar Pera bem bem que é aí que eu assim. vou dar um jeito aqui, foi assim? Aham, acho que foi exatamente isso. E aí, esse trabalho, então, ele simboliza essa retomada, é Sim. isso? É como se fosse um recomeço. Um recomeço. Ah, entendi. Então, é por isso que você pegou aquela música lá de 2014, fez o novo arranjo. Sim. E aí, quem são as pessoas que estão contigo nessa empreitada aí? São minhas amigas que já caminham comigo há anos, assim, né? Eu já conheço Aham. elas. E para mim foi muito importante que elas participassem disso comigo. Principalmente porque nessa fase mais difícil foi que eu realmente vi quem eram as pessoas que eu deveria andar, Uhum. sabe? Quem eram as pessoas... Existem pessoas e pessoas. Eu sempre ouço uma coisa que diz assim, as 5 pessoas que você mais anda definem quem você é. É, você é a Então- você é a soma dos 5, né? Sim. E aí Deus... O amor de Deus por meio dessas pessoas Sim. me alcançaram, me mostraram que existe uma chance. E você tem, que eu tinha um valor, né, para Sim. ele, que nada estava perdido. E aí ele foi me apresentando pessoas como a Risley, né, que é uma das meninas que participa do A vídeo Risley comigo. está aqui, assistindo aqui na plateia, né? Ela foi fundamental nesse processo todo que aconteceu comigo. Assim, eu sei até que às vezes pode gerar uma chateação em outras pessoas, mas eu considero ela hoje como minha melhor amiga, porque ela realmente se doou, sabe, nesse processo todo comigo. Ela segurou na minha mão, literalmente. Nos meus piores momentos, ela estava ali comigo e não deixou a peteca cair. Quando eu pensei em desistir, ela, não, você não vai desistir, Tava não, lá a gente vai estar junto. Entendi. E aí foi que eu disse, não, é agora que eu vou gravar essa música, porque agora Deus colocou as pessoas
certas para estarem comigo nesse projeto. Uhum. Não que as outras meninas já participavam, mas eu disse assim, eu sempre quis gravar essa música. E eu tenho 4 amigas que cantam muito, então elas vão participar disso comigo, porque elas são, assim, como Moisés, né, que tinha Arão e Ur. Quando tem uma passagem que fala que quando os braços de Moisés se cansavam, os amigos lá dele Sim. seguravam, né? E é isso que elas representam para mim, sabe? São essas 2 pessoas que seguram nas minhas mãos e me ajudam. E aí veio a Risley, veio A Mona Lisa, Mona Lisa a Vivienne e a Evelyn. e a Evelyn. Que eu já conheço elas há alguns anos. Uhum. E assim, todas já meio que se conheciam. Eu cheguei nelas, a Vivienne foi a ponte para eu chegar em todas as outras. Aham. Porque eu tinha um projeto na universidade, a ABU, que reunia os jovens cristãos, Sim, né? sim. E aí elas me convidavam e através desse projeto, através da vida da Vivienne, foi que eu conheci as outras meninas. Então tudo foi se conectando para chegar onde está hoje. Entendi. Todas se conhecem, mas assim, eu acho que eu sou a amiga de todas, assim. A amiga em de comum, cada um, né? é. De cada um. E aí montou o projeto, foram pro estúdio, gravaram. E dia 15/10, Vai ser lançado vai ser lançado o clipe no YouTube, no YouTube. Já está nas plataformas de Spotify. Spotify, No Deezer. Spotify, como é que tá o seu nome lá? Caroline Costa. Caroline Costa. Uhum. Pronto. Então, você que quer ouvir a Caroline Costa, você pode entrar no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram, em qualquer plataforma, você vai encontrar a Caroline Costa. Não é isso, Carol? É isso. E me diz uma coisa. Hoje, depois de ter essa parceria firmada com as amigas, né, o clipe vai estar aí. Elas vão ajudar também em possíveis shows ou foi só pro clipe? Não, se elas quiserem. As Elas portas podem- estão escancaradas. Escancaradas, né? Já estão chamando a gente de Novo Voices. Novo Voice. Não é isso que eu tava pensando, porque na hora que tu falou assim, que era 3, agora são 5, não sei o quê, eu disse, rapaz, se for ver, dá um Voices, né? Porque fica uma com cabelo cacheado, outra com cabelo liso, uma morena, aí vai, né? E eu sempre quis fazer um trabalho assim, inspirado em amigas, né? Aham. Que usam a música para falar de Deus. A minha inspiração é a Fernanda Brum e a Estela. E aí, gravar isso é a realização, sabe? Eu estou me realizando com esse trabalho. Então a gente vai dar viu, diretor? A gente vai cortar esse pedaço, nós vamos botar nos stories e marcar a Ashley, quem mais? A Fernanda Brum. E a Fernanda Brum. Vamos ver se Porque ela elas reposta. são a inspiração para Caroline Costa. A não é Fernanda isso? Brum é a minha referência musical. Para mim, ela é Referência referência musical, de né? artista cristã. Porque, assim, ela tem eu tenho um pensamento muito parecido com o dela, assim, porque eu acompanho muito ela, né? Sim. Tipo, ela é contralto, como eu sou contralto. Então, ela gosta de missões, ela usa a música para isso. Então, assim, eu me identifico muito. Ela, para mim, é uma referência no meio musical. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Fernanda Brum. Tá certo. É isso mesmo. Carol, e eu queria que você dissesse assim, quais são como é que o pessoal faz para poder te encontrar no Instagram, no Spotify, no YouTube? É Caroline Costa normal, já vai aparecer Caroline Costa, é assim mesmo. No Instagram é Caroline Zero Costa. Caroline Zero Costa no Instagram. Aham. Né, diretor? Então a gente pode botar Caroline Zero Costa no Instagram e aí depois no Spotify. Só colocar Caroline Costa no Facebook, no YouTube. No YouTube é o seu canal ou vai ser um canal só para essa... Não, é o meu canal mesmo. Lá Caroline já tem alguns Costa. trabalhos e aí eu quero continuar lá. Pronto. E aí os seguidores só aumentando, conhecendo o trabalho da Caroline Costa, junto com agora as amigas. É. Não é isso? Espero que seja uma parceria que dure por muito tempo. Tá certo. Porque elas são grandes artistas, viu? Com certeza. Não, na hora que eu vi o clipe, assim, só a deixa do que vai ser, eu disse assim, cara, isso aí dá para cada uma gravar 10 CDs, e aí depois juntava todas elas, gravava mais uns 10 CDs, né? Porque não falta nem cantoras, nem música. Eu sei da qualidade musical que vocês têm, né? E elas ainda não viram o vídeo pronto, né? Elas vão ver amanhã. Ah, vai ser Todas surpresa. elas, aham. Olha A gente só. vai se reunir para assistir juntos, mas eu já vi, elas que estão todas ansiosas Aham. para E me ver. diz uma coisa, já que você trouxe seu violão, a gente pode depois dar uma palhinha aqui, não pode? Na porta? Podemos Porque, sim. claro, na porta é sucesso em qualquer lugar. Não é o Paraíba, né? Mas é sucesso porque nós somos
o maior e melhor podcast da planície litorânea, certo? Exatamente. Olha lá, Na Porta Podcast é sucesso. Carol, a gente está chegando aqui próximo, se aproximando aqui do final, mas eu vou, como eu já disse, eu vou querer que você dê uma palhinha para a gente aqui, né, da sua música. E antes disso, eu queria que você me respondesse duas perguntas. A primeira é, qual o legado que a Caroline Costa, cantora, cristã, né, evangelista, pretende deixar para as próximas gerações, para a cidade de Parnaíba? Como é que a Caroline Costa se enxerga assim, diz assim, cara, esse vai ser o meu legado, isso é que eu quero deixar para as pessoas? Peguei pesado, né? Eu acho que amar a Deus, né? Acima de todas as coisas e amar as pessoas. Porque a gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não amar o nosso próximo. Então, quando você tem essa, como é que eu posso dizer? Esse lugar de se colocar no lugar do outro, de estender a mão, as pessoas olharem e dizer assim, poxa, essa pessoa, ela realmente ela faz a diferença. Ela é diferente. Não pelo que ela fala, mas os atos dela dizem quem elas são. Então, assim, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam realmente que eu não sou só o que eu falo, né? Mas que nas minhas atitudes elas enxerguem o amor de Deus, aquilo que eu quero passar através das minhas canções. E que elas dizem assim, poxa, eu quero... Não que eu seja perfeita, eu sou falha, pecadora. Mas as pessoas olharem para você e ver que você tem algo bom, ver que você realmente faz a diferença, que você realmente tem um bom testemunho e queira ser parecido, isso é impagável, sabe? Você vê que você faz a diferença nas vidas das pessoas. Porque muitas pessoas, hoje, muito do que eu sou é reflexo do que as minhas amigas, as pessoas que eu ando, geraram em mim. Uhum. Você sabe que às vezes, quando a gente anda demais com alguém, a gente começa a pegar as manias, Isso. os jeitos, as gírias. Quando a gente anda com Jesus, a gente se torna parecido com ele. Sim. Quando a gente caminha com a igreja, caminha com os nossos irmãos, a gente também se torna parecido com eles. E é isso. Eu quero que as pessoas olhem e digam, olha, eu quero ser parecido com essa pessoa. Tá certo. E aí, a minha segunda, que não é uma pergunta, na verdade é uma indicação, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, assim como você, sofreram durante essa pandemia ou continuam sofrendo, né? Cabisbaixas, tristes, deprimidas. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas aí, sabendo que você conseguiu superar isso, graças a Deus, e as suas amizades, né? Queria que você ensinasse aí o caminho das pedras para as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir, né? Porque às vezes as pessoas precisam de uma palavra, né? Elas às vezes nem estão esperando, mas elas recebem, né? E isso pode até mudar uma vida. Sim. Eu lembrei, você falando agora, eu fiquei lembrando de uma música de um cantor chamado Marcos Almeida, que fala que toda dor é por enquanto. É verdade. Então, é importante você pensar sobre isso, que tudo passa. A dor passa, a adversidade passa. E você precisa de uma rede de apoio. Todo mundo precisa de uma rede de apoio. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Né? A própria Bíblia fala sobre isso. Então, nós temos que procurar as pessoas, ser vulneráveis com pessoas que a gente confia e que a gente sabe que não vai nos expor. Porque é muito difícil falar sobre depressão, é muito Sim. difícil falar sobre isso. Você precisa encontrar no corpo de Cristo ou no seu convívio familiar pessoas que você confie para você se abrir. Uhum. E o importante, buscar ajuda profissional. Tá certo. Parar com esse preconceito e realmente buscar ajuda, porque Deus ele deixou essas pessoas, capacitou essas pessoas para nos ajudar também. Então é isso. E entender que depressão não é frescura. Não, Né? de Depressão jeito é uma nenhum. doença e é um mal do século. Né? A gente está vendo aí que as pessoas estão cada vez mais caminhando para isso. Né? E a Bíblia ela também nos ensina que a gente tem que pensar nas coisas que vêm do alto. A Bíblia ela é um manual.
Assim Sim. como um eletrodoméstico você vem para você manusear ele, o nosso manual de vida é a Bíblia. Ela ensina tudo, o caminho certo, o caminho que você não deve ir. Uhum. E quando você está em crise, você precisa pensar nas coisas que vêm do alto. Você precisa se lançar em dependência de Deus. Com a ajuda das pessoas e de Deus, né? Em primeiro lugar, você vai conseguir passar por isso. Porque toda dor é por enquanto. É verdade. Toda dor é por enquanto. Tá aí. Um bom ensinamento, né? Pra gente estar levando para casa hoje. E isso você só vê aqui no Na Porta, né? Carol, eu queria te agradecer demais pela sua participação. Viu? Muito bom você estar batendo esse papo com a gente. Em nome do Na Porta, a gente agradece a sua disponibilidade. Mas eu vou querer que a gente termine esse episódio de hoje de forma diferente. Já pedi até autorização aqui para o diretor e ele permitiu que a gente concluísse esse episódio de uma maneira diferente. Eu vou querer que você dê uma palhinha aqui e aproveitar que a Risley está aqui também, ela vai também dar uma palhinha junto com você para a gente encerrar esse episódio de hoje, tá bom? Sim. E eu queria agradecer a sua audiência, certo? E dizer que pensou em graduação superior, pensou em UNEF EAD, certo? 9 cursos de graduação e 21 cursos de pós-graduação. E aí, se você pensar também em lanche de qualidade, pensar em hambúrguer de qualidade, você vai pensar em Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. E agora nós vamos lá para encerrar este episódio aqui com Caroline Costa de maneira diferente, escutando ela. Vamos misturar as nossas lágrimas, perfumar o altar do Senhor. Vamos dar as mãos unindo orações, numa só voz, num só clamor. Vamos misturar as nossas lágrimas, perfumar o altar do Senhor. Vamos dar as mãos unindo orações, numa só voz, num só clamor. Show! E é isso aí, gente. Esse foi mais um episódio de Na Porta Podcast. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.